A dica de hoje é a importância do esforço pessoal no empreendedorismo. Tem 8 anos que eu comecei minha jornada empreendedora. Eu comecei assumindo uma empresa com mais de 20 anos de mercado da minha família. Eu tive a oportunidade de poder começar a estar à frente dessa empresa. Eu tenho 28 anos, então eu comecei mais ou menos ali com 20 anos. Eu era muito novo e com muito desejo de fazer as coisas acontecerem. Esse desejo ele continua dentro de mim e ele é muito importante, ele é a motivação que você vai precisar para fazer construir. Só que com esse desejo muito grande de fazer as coisas dar certo, de terem metas muito bem definidas, de querer chegar lá, por muitas vezes eu me frustrei muito. Então é essencial que você foque no seu esforço. Recentemente saiu um filme falando um pouquinho sobre a história do Michael Jordan e eu fui estudar um pouco mais sobre a história dele, gostei muito desse filme e falou um pouco sobre como foi a trajetória do Michael Jordan. Quando a gente olha ele hoje, e aí pra mim, assim, não é da minha época, então eu já olho ele um pouco diferente, já é um pouco depois, o Michael Jordan já era a lenda que ele é, mas quando a gente olha lá na época, quando ele começou, o Michael Jordan não era a lenda que ele é hoje. Ele era simplesmente um garoto que queria muito ser jogador de basquete, muito mesmo. Ele não foi aceito na escola, no time da escola 2 vezes, ele não foi aceito na universidade. Você pode pensar, fala assim, nossa, com certeza a escola e a universidade estavam erradas, eles tinham que ter aceitado, ele era o Michael Jordan. Na verdade não, o Michael Jordan ele não era o Michael Jordan, ele se tornou. E foi muito importante cada um desses momentos de falha, de fracasso, para que ele pudesse se tornar quem ele é hoje. E na nossa vida é da mesma forma, para a gente se tornar o empreendedor que a gente quer ser, se a gente for pegar a história de qualquer um de empreendedores, você vai ver a história de Steve Jobs, Bill Gates, você vai ver que a história de todos eles, ela tem vários pontos de dificuldade. A Apple, por exemplo, teve um momento que ela chegou a quase à falência, quando o Steve Jobs saiu e depois ele voltou. E o que diferencia as pessoas que conseguiram chegar lá e as pessoas que não conseguiram? É o esforço. Quando a gente coloca uma meta, muitas vezes a gente fica querendo muito aquilo e a gente se esquece qual é o caminho que você precisa para poder chegar até esse ponto. Então, o caminho para chegar até onde você quer, seja ela qual for, eu não estou falando que você não tenha que ter metas, porque as metas elas são essenciais. Elas que vão definir o tanto de esforço e se o esforço está sendo bem aplicado. Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, não, eu acordo cedo todos os dias. Não, eu sempre estou na minha empresa. Eu sempre estou falando com os meus clientes. Nem sempre o esforço que a gente está fazendo é o esforço correto. Então a gente precisa focar no esforço, garantir que o esforço está sendo direcionado, então a meta ela vai ser essencial para te ajudar a saber se seu esforço está sendo direcionado. Então a meta ela é como se fosse um GPS, sabe? Você traçou o seu destino e o esforço é o caminho, é a forma que você vai fazer para chegar lá. Então não adianta, por exemplo, se você vai para Goiânia, você pegar o caminho contrário. Beleza, você está se esforçando, você está correndo, você está indo, mas não vai adiantar, você não vai chegar. Então o esforço ele vai te ajudar a chegar no caminho adequado, mas com o esforço adequado. Então, por que é muito importante isso? E por que eu acho que eu errei muito nesse sentido? E isso me fez frustrar muitas vezes, me fez pensar em desistir muitas vezes, porque eu sempre estava focado em chegar lá, no ponto final. E como empreendedores, a gente tem que aprender a curtir o caminho, porque é no caminho que a gente vai aprender, é no caminho que a gente vai errar, é no caminho que a gente vai conhecer pessoas que vão ser importantes para o nosso futuro, é durante a caminhada em que as coisas elas vão acontecendo. E aí a caminhada é o que torna o ponto final de fato que você consiga chegar lá. Então voltando ao Michael Jordan, se ele não tivesse, provavelmente, sido rejeitado na escola, sido rejeitado na faculdade, se ele não tivesse perdido os campeonatos que ele perdeu, ele não seria quem ele foi. Ele não teria se tornado aí, talvez o maior jogador de todos os tempos. Do basquete, com certeza, ele é uma lenda. Justamente porque foi o caminho que moldou ele. Então, nos momentos de dificuldade, ao invés dele desistir, ele focou no esforço. E qual era o esforço? Era treinar. O esforço era continuar. No teu negócio é a mesma coisa. Vão ter momentos difíceis. A gente acabou de sair de uma pandemia gigantesca em que muitos negócios ficaram fechados. Isso gerou um efeito que até hoje muitos negócios ainda estão trabalhando para se reerguer. E é isso, teve muitas pessoas que simplesmente desistiram, tiveram muitas pessoas que decidiram continuar se esforçando,
continuar fazendo o que precisa ser feito. E é essencial isso. Então assim, não faça como eu fiz, foi muito doloroso, porque muitas vezes eu me cobrei muito, e para chegar onde eu estou hoje, foram vários momentos de dificuldade que me ajudaram a aprender a conversar melhor, a fazer vídeo para as redes sociais, a conversar melhor com o cliente, a entender mais, por exemplo, de sucesso do cliente, entender mais sobre tecnologia, poder levar minha empresa totalmente hoje em dia para a nuvem. Toda a minha empresa hoje ela funciona de forma digital, a gente tem equipe no Maranhão, tenho pessoas em Natal, mas tudo isso só aconteceu por causa de um momento difícil e por causa da jornada. Então quando aconteceu lá a pandemia, eu jamais imaginava, para falar que eu não imaginava, naquele ano a gente estava querendo testar, em 2020 a gente queria testar um dia no mês para uma pessoa no time, a gente tinha um time de 10 pessoas, poder ficar de home office. E veio a pandemia e nos forçou a mudar completamente o que a gente pensava e como a gente acreditava. Mas sabe, se você estiver sempre olhando lá para frente, você esquece de perceber esses momentos que são essenciais e cruciais para o crescimento. São eles que, de fato, vão forjar quem você precisa ser. Então, Michael Jordan não era o Michael Jordan. Steve Jobs não era o Steve Jobs que a gente conhece, que fundou a Apple. O mesmo sobre Bill Gates. A gente pode falar assim de o Oscar Schmidt, né, do basquete aqui no Brasil. Tem uma história muito legal dele, que ele conta sobre... As pessoas falavam que ele tinha mão de ouro, né, que a mão dele era mágica. E ele conta que ele ficava muito revoltado com isso. Porque ele fala que ele treinava todos os dias e ele só parava de arremessar quando ele acertava 100 arremessos seguidos. Se ele chegasse no 99 e ele errasse, ele ia voltar e começar tudo de novo. Será que no nosso negócio a gente está fazendo isso? Muitas vezes a gente tem lá um desafio e a gente simplesmente para, assim, depois eu começo de novo, depois eu tento de novo. Fala, não, tem uma outra história do Michael Jordan, eu gosto de trazer o esporte, porque eu acho que assim, superação no esporte, ela é muito fácil da gente ver quando a gente começa a ver essas histórias. E o que ele fez? Ele perdeu um campeonato e em seguida ele começou a treinar. A Nike, num momento muito difícil, eles estavam quase acabando com a divisão de basquete da Nike, e aí eles simplesmente decidiram tomar uma decisão arriscada, ao invés de desistir, ao invés de fazer mais do mesmo que eles vinham fazendo, e eles foram lá e criaram hoje uma das maiores marcas dentro da Nike, que é o Air Jordan, algo gigantesco, justamente porque eles seguiram se esforçando. Então, se eu posso te dar uma dica empreendedor, de verdade, acho que de tudo que você pode aprender, se um dia a gente puder conversar, é que continua se esforçando. Vai funcionar e você vai atingir o objetivo que você quer. A dica de hoje é como se manter motivado mesmo em momentos difíceis e com desafios no seu negócio. Essa é uma das coisas que eu venho pensando há bastante tempo. Já fazem alguns anos que eu venho empreendendo e a verdade é, ter um negócio no Brasil é porrada atrás de porrada, tá? Eu não vou passar, sabe, bonitinho. Eu quero que você saiba que realmente é um desafio, é complicado, é difícil, mas vale a pena. E durante muitos dias, eu realmente acreditei muito que, sabe, a gente tem que se manter persistente, a gente tem que ter força de vontade, mas eu demorei muito para entender o quanto a motivação ela é essencial e que a gente pode estar sempre buscando motivação e gerando motivação. Eu sei que você vai escutar muitas pessoas que falam que a disciplina ela é a parte mais importante, e eu concordo, a disciplina ela é um papel essencial para o desenvolvimento e o crescimento de um negócio. Você tem que ter disciplina, mas sabe, se você não estiver bem, se você não estiver motivado, pouco provável que você vai ter disciplina. Eu realmente acredito que a disciplina está aliada à motivação. E uma das coisas que eu tenho aprendido é como conseguir manter essa motivação. Durante muitos dias, principalmente durante a pandemia, foi muito difícil continuar, sabe, levantar. Eu cheguei a ter 60% de inadimplência no meu negócio. A gente teve que manter toda a operação funcionando para todos os nossos clientes e 60% da nossa receita caiu da noite para o dia. De lá para cá, uma das coisas que eu aprendi é que a motivação ela é algo controlável.
É algo que você realmente consegue estar trabalhando para todos os dias você tenha motivação. Sabe aquela pessoa que todos os dias está na empresa animada, que ela chega, ela grita, ela tem energia? Isso é possível. A primeira dica que eu te dou é toma cuidado com o que você está assistindo, o que você está ouvindo. A nossa mente, ela é moldada por tudo isso. Ela é moldada a música que você escuta, ela é moldada pelos filmes que você assiste, ela é moldada pelas pessoas que você convive, pelas pessoas que você escuta. Se você está num ambiente negativo, você vai se tornar uma pessoa negativa. É uma tendência natural do nosso cérebro. De fato, o nosso corpo, ele aprende com isso. E a mesma coisa se a gente faz o contrário. Então olha o que eu fiz para me ajudar a me manter motivado todos os dias. Eu criei uma lista, eu gosto muito de usar um aplicativo de músicas, e aí eu fui lá e criei uma lista chamada Mantra Vencedor. E aí eu peguei todas as músicas que eu mais gosto da letra, as músicas que têm uma letra que são fantásticas, que fazem sentido para mim, que fazem sentido para minha vida, que ela tem um ritmo que eu gosto. E todos os dias de manhã, quando eu tô tomando banho, eu pego essa playlist, eu coloco ela lá para tocar dentro do banheiro, eu fico cantando, boto ela no máximo, no volume máximo, e eu fico cantando ela. Então tem músicas como Unstoppable, tem uma música muito legal, eu gosto muito da Disney. Então tem uma série de músicas da Disney, tem música do filme Mulan, Homem C, tem a música do Tarzan, que é outro filme que eu gosto muito, que são músicas bem legais. E o que eu percebi fazendo isso? É que eu consigo controlar, sabe, como eu estou me sentindo. De um tempo pra cá, eu comecei a fazer terapia. E uma das melhores coisas que eu fiz foi procurar um psicólogo e eu comecei a conversar sobre isso com ela. E ela me falou uma coisa que eu gostei muito. Eu não consigo controlar os pensamentos que vêm à minha mente. Talvez você também não consiga. Mas a gente consegue controlar se eles vão se manter ali ou não. E essas músicas, elas são uma forma que eu encontrei de poder controlar esses pensamentos. Então, mesmo em momentos difíceis, eu coloco lá minha playlist, eu escuto ela bastante, e aí eu me animo e eu continuo fazendo o que precisa fazer. Então, assim, realmente vai necessitar de dedicação, vai precisar de persistência, mas você tem que estar motivado. Você precisa fazer isso por você. Porque imagina você chegando na sua equipe, sem energia, sem vontade, falando para eles assim, olha, a gente tem que vender mais. A energia, ela é percebida, a gente transmite isso. Então, por isso que é importante. É fácil. Às vezes eu me acho um doido. Eu me lembro até hoje, um domingo de manhã, foi a primeira vez que eu decidi fazer isso. E aí eu tava lá cantando igual maluco, eu entrei no banheiro, minha esposa tava lá e eu cantando. E aí eu fazendo para ela cantar comigo. Eu parecia um maluco. Mas a verdade cara, o mundo precisa de malucos assim. De que realmente acreditam que as coisas podem dar certo. E você manter essa crença pessoal, ela vai te ajudar em todos os momentos. Nos momentos bons você vai estar com a energia melhor ainda, e nos momentos ruins você vai continuar tendo uma boa energia. Isso vai te ajudar, vai fortalecer a tua equipe, vai fortalecer as pessoas ao seu redor. Isso é percebível, você vai ver. Essa é a estratégia que eu utilizo, tem várias outras. Uma outra que eu gosto muito é de assistir filmes e séries que falam sobre empreendedorismo e histórias de superação. Então eu curto muito fazer isso. Tem vários filmes, por exemplo, o Air Jordan é um filme muito bom, que falou recentemente da história da Nike, do Michael Jordan. Tem uma infinidade de outros filmes. Eu gosto muito, por exemplo, do filme contando a história do Lamborghini, história da Apple. São filmes que te mostram, quando a gente vê assim, a Lamborghini, uma das maiores marcas de carro do mundo. Carros assim, ultra raros, digamos, que pouquíssimas pessoas têm. Mas quando você vai ver a história por trás disso, você vai ver que teve muito sofrimento, tiveram momentos difíceis. E o mais importante foi persistir, foi se manter acreditando. E a motivação é isso, é você manter acreditando, é você manter focado naquilo que você acredita. Eu sei que é difícil, como eu falei, eu empreendo há 8 anos, são muitas porradas. Quando a gente acha que está acertando, às vezes a gente vai lá e cai. Mas é isso, é se manter motivado para toda vez que você cair, levanta, bate a poeira do corpo, vê o que você pode aprender com isso e continuar. Descobre o que vai te ajudar. Descobre o que faz sentido para você. Pode ser várias coisas, nós somos pessoas muito diferentes, mas descobre o que é. Minha esposa já está cansada da minha playlist.
Tá de manhã, tá tocando, eu tô tomando banho, eu vou pro meu escritório dentro de casa, tá tocando minha música. Às vezes a gente tá dentro do carro, indo pra uma reunião, ela tá comigo, tá tocando as músicas. Principalmente quando eu tô em deslocamento para alguma reunião, para algum evento, em que eu vou ter que fazer alguma coisa, eu coloco a música na maior altura, para que eu chegue lá já animado, para que os problemas eles vão existir, mas para que eu possa focar naquilo que importa. Os problemas eles vão continuar ali, antes ou depois. Eles vão continuar até a gente poder resolver eles. Mas é isso, é poder focar no que eu preciso fazer para continuar e fazer as coisas darem certo. A dica de hoje é: comece pequeno e se torne grande. Eu vejo muitos empreendedores, tenho a oportunidade de conversar com vários empreendedores, sendo mentor de negócios em alguns eventos, mentor de negócios nas redes sociais, e conversando com vários empreendedores que eu tenho acesso como clientes, um problema muito comum. As pessoas elas querem começar um negócio, sabe, sempre algo grande. Isso é super admirável, sabe? Eu gosto quando eu escuto ideias grandes, mirabolantes, que parecem até às vezes malucas. Mas um problema muito comum é que as pessoas ficam esperando demais. Tipo assim, não, eu vou começar quando eu puder ter isso. Eu vou começar quando eu puder ter aquilo. E a verdade é que geralmente as pessoas nunca começam. Elas não começam a fazer exercício, elas não começam a fazer dieta, elas não começam a estudar, elas não começam um negócio. Porque sempre tem algo maior que elas querem ter. E não funciona. De verdade, não funciona. O que você precisa fazer? De forma simples, vou explicar bem resumido e depois eu vou explicar para você entender. Se você quer ter uma loja de açaí, eu gosto sempre desse exemplo. Eu nunca vou me esquecer, um dia eu estava no trânsito, dirigindo o carro, e eu parei no semáforo e eu vi uma pessoa com uma placa tipo: preciso de dinheiro para comprar meu carrinho de açaí. Vamos botar aqui um carrinho de açaí, aqueles que você pode ficar andando na rua. Eu não tenho ideia de valores, mas vamos botar aquele custe R$1.000. Seja barato entre aspas, tá? Eu sei que valores podem ser muito diferentes para alguém pode falar R$1.000, nossa, é muito dinheiro, outros é pouco dinheiro. Mas para aquela pessoa ela estava pedindo, então parecia ser muito. E eu fiquei pensando sobre isso. E se aquela pessoa, ao invés de estar pedindo ali, ela tivesse pedido, não tem problema se ela pedisse emprestado, meu ponto aqui não é sobre isso, mas ela comprasse um isopor, ela comprasse uma caixa de açaí, ela comprasse copos descartáveis, e ela começasse a vender açaí. Um isopor custa o quê? R$100? Uma caixa de açaí, 50? Eu sei que a caixa de açaí custa 50 porque eu gosto. De vez em quando eu compro. Eu sei que aqui em Brasília custa R$50. Copinhos descartáveis, R$10. Colherzinhas, vamos botar mais R$10. Então a gente gastou 130, 180, R$200. Vamos colocar aí que ela vai comprar granola, vai comprar leite condensado. E aí ela consegue montar o açaí, ela poderia ir para o mesmo sinal para vender o açaí. Ela poderia ir para frente de uma universidade, ela poderia ir para frente de uma escola, ela poderia ir para vários lugares para vender esse açaí. E na maioria dos negócios, você consegue replicar isso. Sabe, eu vejo pessoas assim, não, eu quero ter um treinamento para pessoas, mas cara, eu quero um estúdio, eu quero isso. Assim, cara, pega seu celular, começa a gravar com o teu celular. Vai lá, começa muito pequenininho. Qual é o mínimo que você precisa? Quando a gente fala no mundo de startup, tem uma coisa que eu gosto muito, que é chamado de MVP, que é o mínimo produto viável. O que é isso? É o mínimo que você precisa para começar a ganhar dinheiro. Qual é o mínimo que você precisa para começar a vender, para você ter seu primeiro cliente? É isso que você precisa pensar. É assim que você deveria começar o teu negócio. Por quê? Tem uma série de aprendizados que isso traz. Você vai começar a ver que, as coisas não eram como eu imaginava. Às vezes você imaginava que ia vender mais rápido, às vezes você imaginava que ia demorar mais para vender, às vezes você imaginava que uma marca tal de açaí era melhor e percebe que seu público gosta de uma marca Z, que talvez o leite condensado que você esteja usando não é tão gostoso como o da marca Y. Quando você está na rua vendendo, quando você está ali com um cliente, você começa a perceber que na nossa cabeça tinha um mundo muito legal e nem sempre ele é muito igual ao que está acontecendo.
E é por isso que é importante você ir lá e fazer acontecer. Porque vai haver choques. Você vai perceber que não era. E aí, beleza. Você pode me perguntar assim, Marcos, e aí, como é que eu faço para começar então pequeno? A primeira dica que eu te dou é, se você não sabe onde você quer começar, que esse é um ponto onde muitos empreendedores se encontram, eu quero empreender, poxa, eu quero ter meu próprio negócio, mas e aí? Eu gosto de pensar em 3 coisas. A primeira é, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer e o que eu tenho experiência. O mundo ideal é que você tenha essas 3 coisas. Que você goste, que você tenha experiência e que você saiba. Esse é o mundo ideal. Procura isso. Você encontrou isso? Pronto, você já tem seu negócio. Segunda coisa, dá um nome para isso. E aí, qual vai ser o nome do seu negócio? Sabe, a construção de uma marca, ela é muito importante, desde o início. Uma coisa que eu gosto sempre de brincar é que não existe nome bom ou ruim. Você vai parar para pensar que tem uma marca de celular que se chama maçã. É meio estranho, né? Se alguém falar assim, comprei uma maçã para você, você vai imaginar um negocinho de comer. Então, pensa nisso. O próximo passo é, cria um plano. Tem uma ferramenta muito boa dentro da gestão de negócio chamada plano de negócios. Que é você vai montar como é que vai funcionar seu negócio. Como é que você vai ganhar dinheiro, o que você vai ter de custo, o que você vai ter de investimento. Quem é teu cliente? Você conhece seu cliente? Olha, se você está numa universidade, seu cliente, ele tem entre 18 e 25 anos. Se você está numa escola, o seu cliente, dependendo se for ensino médio, é entre 15 e 17. Acho que é isso. Tem muito tempo que eu saí da escola. Se estiver errado aí, depois vocês me avisem. São públicos totalmente diferentes, eles pensam diferente, eles têm gostos diferentes, então não adianta você querer tratar um igual ao outro. Se você está, por exemplo, num prédio comercial, são pessoas mais velhas, já trabalham, então cada um tem um público diferente. Então você precisa entender, dá uma pesquisada, tenta entender quem é essa pessoa, como é que ele pensa, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer. Voltando ao açaí, ele gosta de açaí, ele gosta como? Ele gosta com banana, com granola, com morango. Entenda um pouquinho isso. Entenda como você vai vender. Eu gosto muito de uma fala do João Apolinário, que ele fala sobre a questão de que não é a empresa que tem o melhor produto que ganha, é a empresa que tem os melhores canais de aquisição. Se a gente parar para pensar, pensa aí, qual é o melhor hambúrguer que você conhece? Mas qual é a maior hamburgueria do mundo? Qual é a melhor pizza que você já comeu? Mas qual é a maior pizzaria do mundo? E aí, para qualquer negócio, você pode pensar sobre isso. E aqui que você vai perceber qual é a diferença desses negócios. Eles nem sempre têm o melhor produto. Geralmente, os líderes de mercado não têm o melhor produto. Mas eles têm uma grande distribuição, eles têm muito canais de aquisição. Então é muito importante que você pense, como é que você vai vender isso? Opa, não, eu vou vender lá na faculdade X, na faculdade Y, eu vou vender pela internet, eu vou colocar num aplicativo de entrega. Você precisa entender isso, porque isso vai ser parte essencial para que você saia de tenha um produto para tenha um cliente. Pesquisa o que seu cliente gosta para que você tenha algo que é o seu diferencial competitivo. O que você está fazendo de diferente? Você é mais do mesmo? Por que seu cliente vai comprar com você? Vai ser por preço? Porque você tem o melhor preço? Porque você está dando desconto? Tendo isso, você já tem quem é seu cliente, você já tem como você vai vender, quanto você vai gastar, como é que você vai ganhar dinheiro, qual é o próximo passo? É começar a vender. Não tem aprendizado melhor do que fazer a primeira venda. Porque aqui tem um outro problema que eu encontro sempre com empreendedores que estão começando ainda assim pequenos. Eles começam a planejar, não, estou planejando pequeno. Planeja. Fala, tá, mas e aí? Fala, não, estou planejando. Tá, mas é para ser algo para começar. Fala, não, mas eu estou planejando aqui, estou planejando. A melhor coisa que vai ter para o teu negócio é a tua primeira venda. Ela vai valer muito mais, talvez, do que sua centésima, sua venda de número 1 milhão. Por quê? Vai ser a que você vai dar o start inicial em tudo. É o que vai fazer você começar e você trilhar o caminho que você precisa trilhar. É o que vai trazer todos os seus aprendizados. Sabe, lá no seu plano de negócio, vai ter muita coisa que você fala assim, nossa, eu achava que as pessoas gostavam de banana, mas elas preferem morango.
Eu achava que elas gostavam de granola, mas nossa, elas gostam de leite em pó. Você vai começar a perceber que coisas que você planejou lá, talvez algum custo que você achou que ia ter, não teve, algum custo que você achou que não ia ter e teve. E aí com isso, seu produto vai começar a ser melhor. Porque uma outra coisa vai acontecer. Você vai ter cliente, e a melhor coisa que tem é um cliente te enchendo a paciência, reclamando porque às vezes ele não gostou do produto, reclamando porque ele não gostou do atendimento. Essa é a melhor coisa. Por quê? Parte essencial do crescimento é a jornada, é o processo que você vai aprender. E por mais difícil que seja ouvir uma crítica de um cliente, ouvir que, poxa, não estava bom, que ele não gostou, que, nossa, não foi a experiência que ele gostaria de ter. É ruim, é frustrante. Eu já passei por isso várias vezes. Mas quando a gente aprende que isso é parte essencial do nosso esforço de crescimento, que a gente precisa se manter motivados, independente dessas críticas, você vai ver que lá no fundo dessa crítica tem um ponto que ela é essencial para o teu negócio. O teu cliente sabe do que ele gosta. E se ele está reclamando é porque ele está vendo que, nossa, está faltando algo que gosta. Então, para você que está querendo começar, para você que está na jornada inicial, você precisa entender que agora é o momento de começar. Começa pequeno, vai crescendo, vai melhorando e você vai ver que daqui a pouco você vai ser grande.